Olá, queridos amigos, espectadores do canal No Coração da Palavra de Deus. É sempre uma imensa alegria tê-los aqui conosco para meditarmos e refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus. Como nós temos visto, as leituras destes dias, inclusive do Evangelho de hoje, tratam da perspectiva do Reino de Deus, da vinda do Reino de Deus. E é interessante a gente refletir de antemão como é que nós estamos nos preparando ou temos nos preparado para acolher esse reino. Até que ponto nós estamos nos dedicando, dando importância, dando ênfase à vinda desse reino, de forma a abandonar os nossos caprichos, as nossas luxúrias, os nossos prazeres, para adquirir o desprendimento necessário para que esse reino ele seja uma realidade em nós. Então, de antemão, eu trago com vocês essa pequena reflexão. Vamos então para a leitura do Evangelho e em seguida nós faremos a reflexão do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como eu falei para vocês, o Evangelho fala aí sobre algumas recomendações, continuando os mesmos ensinamentos que Jesus Cristo também falou no Evangelho de ontem, e a importância da missão do discípulo, o discípulo estar atento às ordens do Mestre e colocar essas ordens em prática. Eis a responsabilidade, a grande missão do discipulado: compreender o que o Mestre diz e colocar o que se diz em prática. Mas é interessante a gente perceber, como eu falei no início do vídeo, sobre essa questão da vinda do reino de Deus. O reino do céu está próximo. E é justamente aqui que eu quero trazer a reflexão do dia. Quero fazer você refletir como é que você tem se preparado para acolher esse reino. Quais são as formas, o modo com que você tem se dedicado, tem se esforçado, tem se moldado para poder estar do jeito certo,
está no nível certo para acolher esse reino. Você já tem parado para refletir sobre isso? Você tem refletido na sua vida sobre essa perspectiva? Como é que está a sua vida hoje? A reflexão sobre seus caprichos, sobre seus desejos, sobre a opinião própria que você carrega dentro de si mesmo, acerca da vida, acerca do mundo, acerca das coisas à tua volta. Você tem refletido sobre tudo isso para chegar num único ponto que interessa, que é estar pronto para acolher o reino de Deus, estar pronto para a chegada do reino de Deus. E aí é uma questão que a gente pode passar horas e horas refletindo. O reino de Deus está próximo. E o interessante é que esse reino de Deus não é uma perspectiva lá na frente. Não é uma perspectiva lá no céu, lá distante de nós. Mas é uma perspectiva bem aqui, próximo de nós. A questão é compreender por que esse reino não se consuma, por que esse reino não acontece, por que esse reino não se realiza. Para muitas pessoas, esse reino não se concretiza porque essas pessoas, muitos de nós, estamos ocupados com prazeres mundanos, com correria do dia a dia, com questões de status, de poder, com sobrevivências, com preocupações que vão nos tirando do centro daquilo que a gente precisa refletir com maior força, que é a perspectiva do reino de Deus. Então, como o nosso coração está distante dessa realidade, ele não tem condições reais de se preparar para acolher esse reino. Nós estamos muitas vezes ocupados demais com tantos prazeres, com tantas futilidades, que nós não conseguimos acolher em nós esse reino de Deus. Então ele se torna uma realidade distante para nós. E é interessante a gente compreender essa reflexão na perspectiva do próprio Evangelho, porque Jesus, ele fala, não de forma direta, mas ele fala nas entrelinhas de uma preparação. Nós precisamos nos preparar para que o reino seja uma realidade em nós. Se nós estamos despreparados, nós estamos desorientados, nós estamos cada vez mais preocupados em atender as expectativas do mundo, nós nunca vamos estar no nível certo, na condição ideal para que esse reino seja uma realidade em nós. Que vai permanecer em nós são os prazeres mundanos, são as práticas que o mundo vem tramando, vem inserindo no nosso dia a dia, que é a questão do status, de sobrevivência, violência, adultérios, prostituição, uma vida afogada em drogas, em vícios. Por quê? Porque nós estamos sendo lubrificados pelos prazeres mundanos, pelas lentes falsificadas do mundo. Então, o reino não é possível
de acontecer dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí nós temos que tomar uma atitude, uma decisão. E essa atitude, ela é urgente. Porque se nós não optarmos pelo reino, nós seremos sentenciados à condenação eterna. Assim como Jesus estabelece na leitura, o nosso castigo, as nossas sentenças serão piores do que aquelas que foram direcionadas a Sodoma e Gomorra. Então nós temos que optar com urgência por uma questão de santificação e salvação pelo reino de Deus. Mas para que esse reino aconteça na nossa vida, nós temos que nos preparar para ele, nós temos que nos abrir para ele, nós temos que nos modelar para que esse reino seja possível na nossa vida. E do contrário, será apenas uma ilusão. Falar de reino de Deus será apenas para nós uma ilusão que, por capricho, por negação, nos levar para uma realidade de perdição eterna, ao invés de nos garantir uma salvação e libertação em Cristo Jesus. Então essa é a grande reflexão que eu quero trazer para você hoje, na leitura desse Santo Evangelho. Cada leitura é cheia de significados importantes que a gente pode refletir, mas eu quero deixar você hoje, neste dia de quinta-feira, com esta reflexão. Que Jesus te ilumine, que Jesus te oriente, que Jesus te dê os elementos necessários para que você possa encontrar os caminhos do reino de Deus, se libertar das correntes do mal, das correntes do pecado e encontrar a verdade que nos liberta de todo o mal, a partir do momento que você faz com que esse reino de Deus seja uma realidade na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua presença. Ajuda aí com o like, certo? Compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas também possam estar refletindo conosco essa mensagem, que não é simplesmente uma mensagem, mas algo que transforma, que faz a gente refletir, que faz a gente viver a verdadeira vida, que é aquela que nos anima para um significado que vai além da vontade de simplesmente viver e transmitir a vida com mais ênfase, com mais amor, com mais entrega. Que isso é que faz a diferença no nosso dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo.